Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. A aula de hoje é a sistematização sobre concordância nominal. A concordância nominal foi um conteúdo que nós já abordamos aqui, inclusive aqui no canal, uma videoaula falando a respeito, né, da regra geral, do conceito, das regras específicas sobre a concordância. Então, hoje nós faremos esse trabalho de sistematização. Então, hoje eu trouxe para vocês algumas atividades para que possamos ilustrar melhor e aprofundar melhor esse conteúdo. Vamos lá? Bom, meus queridos, só para relembrarmos como é o estudo da concordância nominal. O próprio nome já diz concordar com o nome. E também, eu já trabalhei com vocês as classes gramaticais. Então, essa concordância vai trabalhar algumas classes que nós já conversamos em sala de aula. Então, a concordância nominal é a relação, né? Relação de quais classes? É importante vocês pensarem aí. É a relação entre o substantivo e seus modificadores, né? Então, o substantivo, ele se relaciona com o adjetivo, com o pronome, com o artigo e com o numeral, os quais nós chamamos de modificadores. Quando nós falamos em substantivo, nós precisamos pensar em gênero feminino e masculino, número, plural e singular, e também é importante pensarmos sobre o grau, que é o grau diminutivo e o grau aumentativo. Então, só para relembrarmos o que nós já abordamos aqui, as palavras dentro da concordância nominal, elas devem estar combinadas adequadamente, ou seja, concordar uma com as outras. Então, essa combinação nós chamamos de concordância. Então, a regra geral da concordância nominal se refere, já mencionei anteriormente, ao gênero masculino e feminino, número singular e plural, né? Entre as palavras variáveis, que são adjetivos, pronomes, artigos e numerais, ou seja, e os substantivos a que se referem, certo? Então, nós já trabalhamos a concordância do adjetivo com vários substantivos, adjetivo na função de adjunto adnominal. Trabalhamos também o adjetivo na função de predicativo do sujeito. Trabalhamos 2 adjetivos e 1 substantivo. Também trabalhamos outros casos de concordância nominal. Quais casos nós trabalhamos? Nós trabalhamos as palavras próprio, anexo, incluso, obrigado. Também trabalhamos mesmo, bastante. Trabalhamos também muito, pouco, caro, barato. Também trabalhamos meio, meia, menos, é bom, é proibido, é necessário, é preciso, é proibida também no caso, boa, bom.
Então, também o caso de silepse, o qual o enunciador faz a concordância com um termo que está subentendido ou com uma ideia e não com as palavras da frase. Então, nós trabalhamos dessa forma, toda essa organização, ok? Então, agora vamos para as atividades, para a nossa sistematização de tudo que foi mencionado aqui. Então, vamos para a nossa primeira atividade. Reescreva cada frase, fazendo a concordância da palavra indicada entre parênteses. Ela mesmo conferiu todos os nomes da lista. Então, eu preciso identificar aqui se vai continuar ela mesmo ou se eu tenho alguma mudança. Nesse caso aqui, quando eu tenho a palavra mesma, eu tenho sentido de própria. Lembrando que a palavra mesmo pode funcionar como advérbio, assim ela se manteria invariável. Ou como pronome, concordando com o substantivo a que se referem. Então, aqui no sentido da palavra mesmo, como que vai ficar? Ela mesma conferiu todos os nomes da lista, porque a palavra mesma tem o sentido de própria, ok? Depois, a outra alternativa. A nutricionista me recomendou uma dieta à base de legumes e carne. Então, eu vou pensar, vai ficar carne suíno ou vai haver alguma mudança? Pensando na concordância sempre, que eu concordo o substantivo com o adjetivo, com o pronome, com o artigo e com o numeral. O substantivo no sentido de gênero, certo? Tanto gênero e quanto número. Gênero masculino e gênero feminino. Número, singular e plural. Então, aqui no caso, ficará dessa forma. A nutricionista me recomendou uma dieta à base de legumes e de carne suína. Por que vai ficar carne suína? Porque o meu substantivo precisa combinar com o meu adjetivo, ok? Vamos para a próxima opção. No Brasil, não é necessário, aqui entre parênteses, né, a importação de soja. Então, eu preciso pensar se vai continuar necessário ou se vai haver alguma mudança para necessária. Eu preciso verificar como que vai ocorrer essa questão aqui. Então, como que vai ficar aqui? No Brasil, não é necessária importação. Aliás, eu esqueci de colocar aqui, mas não é, inclusive, essa palavrinha aqui, ela é determinante, né? O artigo A, para que seja necessária, para que a palavra esteja de acordo com o seu modificador, com o seu determinante. Então, no Brasil, não é necessária a importação de soja. Então, a palavrinha, o artigo, ele modifica. Então, por isso que eu não posso escrever necessário, correto? Temos bastante assuntos para discutir na próxima reunião de condomínio. Como que vai ficar aqui? Primeiro, eu preciso saber que a palavra bastante, ela pode funcionar como advérbio, mantendo-se invariável, ou também ela pode funcionar como pronome,
concordando com o substantivo a que se refere, certo? Então, quando eu tenho a palavra bastante, eu também posso ter no sentido de muitas e muito. Então, vamos ver como que vai ficar aqui? Temos muitos assuntos para discutir na próxima reunião de condomínio. Então, quando eu tenho essa forma de substituição, eu posso manter no plural, ok? Então, temos bastantes assuntos, ou seja, foi variado, houve uma variação aqui. Por quê? Porque a palavra bastantes funciona como pronome, ok? Os ingressos para os shows estão muito caros. Então, eu preciso lembrar lá da regrinha do caro. A palavra caro também pode funcionar como advérbio, ou seja, quando ela tem o sentido de advérbio, ela se mantém invariável, ou como adjetivo, que ela vai concordar com o substantivo que se refere. Nesse caso aqui, eu preciso mantê-la como o adjetivo para concordar com o substantivo. Os ingressos para os shows estão muito caros, ou seja, o caro se refere aos ingressos, ok? As notas fiscais seguem anexo. A palavrinha anexo aqui também tem a sua regrinha. Então, como que funciona aqui a questão da palavra anexo? Então, quando o adjetivo anexo, ele precisa acontecer o quê? Concordar em gênero. Então, o adjetivo anexo precisa concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, aqui, as notas fiscais seguem anexo. Eu posso escrever dessa forma? Então, eu não posso. Por quê? Porque a regrinha diz que o adjetivo anexo precisa concordar com o gênero e o número do substantivo. Então, as notas fiscais seguem anexas. Quem é que seguem as anexas? As notas fiscais. Então, vamos para o próximo exercício, né? A próxima atividade, que é sobre também a concordância nominal. Ela ficou meio ou meia irritada. Muitas vezes nós utilizamos o meia, né, de forma inadequada. Por que é inadequado utilizar o meia aqui? Porque a palavra meio pode funcionar como advérbio ou como numeral. Como advérbio, nós já sabemos que é invariável, não há mudança. Como numeral, concorda com o substantivo a que se refere. Então, aqui nessa questão aqui, é como um advérbio. Então, não há mudança, certo? Ela ficou meio irritada, não é isso? Vamos ver se é isso? Então, não posso, de forma alguma, colocar meia, certo? Estou meia triste. Não, estou meio triste. Estou muito cansada, meio cansada. Nós utilizamos dessa forma, ok? Não é permitido ou permitida troca de mercadorias. Então, eu preciso buscar também a regrinha. Como que eu vou utilizar? A palavra, a expressão é proibido, ela apresenta duas possibilidades de concordância. Quando o substantivo vem acompanhado de um determinante, ou seja, um exemplo, o artigo. O adjetivo concorda com o substantivo. Quando não há esse determinante, o adjetivo ele fica invariável. Então, vamos observar aqui.
não é permitido troca de mercadorias sem nota fiscal. Por que que eu não posso colocar não é permitida? Porque eu não tenho o determinante, eu não tenho o artigo que determina que a minha palavra permaneça no feminino, ok? Muito obrigada ou muito obrigado? Disse-nos ela. Qual é a forma correta que nós vamos colocar aqui? É a mesma questão. Por que que eu utilizo obrigada ou obrigada? Quando eu sei que eu preciso. Por quê? Porque o adjetivo obrigado ou obrigada, eles precisam concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Muito obrigada, disse-nos ela. Então, eu preciso concordar com ela. Não é isso? Então, muito obrigada. É isso? Muito bem. Muito obrigada foi o que ela disse, certo? A prevenção contra a gripe é necessário ou é necessária? Vamos lembrar novamente da regrinha necessário e necessária? Então, quando nós usamos o necessário e a necessária, ou necessária, mais uma vez, a expressão necessário apresenta duas possibilidades de concordância. Quando o substantivo ele vem acompanhado, né, de um determinante, um artigo, o adjetivo ele concorda com o substantivo. Quando não há o determinante, o adjetivo fica invariável. Então, aqui nesse caso, a prevenção contra a gripe é necessária? Será que está correto? A prevenção contra a gripe é necessária, está correto, porque eu tenho o determinante, o artigo que me mostra que eu preciso concordar com o gênero, certo? E com o número. Tudo bem? Então, a palavra, ela não fica invariável aqui nesse caso, certo? É obrigatório ou é obrigatória? Vamos prestar atenção aqui também na letra C, que nós também tivemos um caso de escolha entre o obrigado e o obrigada. Então, nós precisamos ter a segurança de colocarmos a palavra correta. Então, o que vai determinar a minha escolha aqui no obrigatório e no obrigatória? O que vai determinar a minha escolha? Preciso pensar nessa questão, o que é que determina, certo? Então, o que vai determinar aqui nessa questão do obrigada e do obrigado, mais uma vez, eu já sei que esse adjetivo ele precisa concordar em gênero e número com o substantivo, certo? Então, é obrigatório entrada pelo portal lateral do edifício. Por que que eu não coloquei é obrigatória entrada? Ah, Pro, eu quero colocar aqui obrigatória porque eu acho que combina com o entrada. Não, mas a regrinha diz o seguinte, que se você não tem o determinante, vai ficar obrigatório, ok? Alguma dúvida em relação a isso? Se houver, a gente vai tratar nas outras aulas, abordar nas outras aulas, ok? Então, vamos lá. O que mais que é importante dizermos aqui? Ela estava menos ou menos tensa, né? Um erro aqui gravíssimo se nós fizermos a escolha do menos. Por quê? Porque a regrinha diz o que para mim? A regrinha me diz que a palavra menos, senhores, ela é invariável.
variável. Então, eu não posso dizer ela estava menos, tem saúde. Os documentos estão anexos ou anexo? O que é que a regra me diz? A regra é clara, ela diz que quando você vai utilizar o adjetivo anexo, né, você precisa concordar, né, com o substantivo. Então, nesse caso, vai ficar como? Os documentos estão anexos. Por quê? Porque o anexos se refere aos documentos, certo? Então, é isso. A atividade física pela manhã é bom ou é boa? Por que que eu sei que eu preciso escrever bom? Porque, mais uma vez, eu sei que não há um determinante, né? Aqui na minha expressão. Porque a regra diz que quando, né? Na verdade, são duas possibilidades de concordância. Quando o substantivo ele vem acompanhado de um determinante, ou seja, preciso ter um determinante, e, no caso é o artigo, o adjetivo ele precisa concordar com o substantivo. Quando não há determinante, o adjetivo ele fica invariável. Então, a atividade física pela manhã é bom, porque eu não tenho o determinante, que seria um artigo aqui. Vamos observar agora esse último exercício. A prática de exercícios após o expediente é boa. Poxa, Pro, você colocou bom aqui e aqui ficou boa? Como eu sei como colocar o bom e o boa? Porque aqui eu tenho um determinante, ou seja, quando há o determinante, o substantivo ele é acompanhado pelo determinante, né? O que ocorre? O adjetivo ele precisa concordar com o substantivo. Tudo bem? Reescreva as frases, fazendo a concordância correta com uma das formas entre parênteses. Então, eu tenho, Paulo tinha menos ou menos inclinação? Aqui vocês já sabem que a palavra menos é uma palavra invariável. Então, eu não posso de forma nenhuma colocar o menos, correto? Então, Paulo tinha menos inclinação. Será que é isso? Muito bom. Paulo tinha menos inclinação para a carreira de médico do que o irmão. Foi preciso ou foi precisa? Muita paciência. Como que eu vou decidir? Então, eu sei que a palavra correta que eu vou utilizar aqui foi preciso. Ou seja, foi necessário paciência com o cliente. Ou seja, eu não tenho nenhum modificador que me mostre que eu preciso fazer alguma alteração. Então, a palavra correta é preciso. O candidato teve bastante ou bastantes votos na eleição? O candidato teve bastantes votos nas eleições. Lembrando que a regrinha do bastante, se ele funcionar como advérbio, ele não modifica, ele é invariável. Mas se ele funcionar como pronome, ele modifica. Então, aqui, e também no sentido de muitos, né? O candidato teve muitos votos na eleição. Então,
quando ele tem sentido de pronome, ele concorda com o substantivo, ok? Água mineral é bom ou é boa para a saúde? Lembra da regrinha que nós conversamos, do determinante? Água mineral é, eu tenho algum determinante aqui no início da frase, ou aqui depois do verbo? Eu tenho. Vamos verificar? Não tenho. Então, água mineral é bom para a saúde. Eu não posso, né, colocar boa, porque eu não tenho nenhum modificador, ok? Enviei-lhe anexas ou anexos às fotos do relatório. Como vai ser a minha escolha? O que eu preciso utilizar? Eu sei que o adjetivo anexo, ele precisa concordar em gênero e número com o substantivo que se refere. Então, enviei-lhe anexos ou anexas às fotos? Então, a forma correta seria, ou seja, é anexas. Enviei-lhe anexas às fotos. Eu preciso concordar o meu substantivo com o meu adjetivo. Era proibida ou proibido a entrada de pessoas não autorizadas naquele local? Como eu também sei a palavra correta que eu vou utilizar aqui? Eu tenho que ficar de olho no determinante, que é o artigo, no modificador, certo? Então, era proibida a entrada. Será que é isso? Exatamente. Era proibida a entrada de pessoas não autorizadas naquele local. Correto, meus queridos? Continuemos. Então, para fecharmos aqui a nossa aula, vamos mais uma vez trabalharmos com com as palavrinhas, com as expressões, né? Bom, proibido, necessário. Então, só para relembrarmos, expressões como é bom, é proibido, é necessário e é preciso apresentam duas possibilidades de concordância. Quando o substantivo ele vem acompanhado de um determinante, ou seja, de um artigo, o adjetivo concorda com o substantivo. Se eu não tiver esse determinante, quando não há o determinante, o adjetivo ele fica invariável, correto? Ou seja, não há a modificação, não há essa flexão, essa mudança. Então, vamos ver aqui como que ficou. É proibido. Ah, por que eu não posso colocar proibida? Porque eu não tenho o determinante. Se eu tivesse é permitido e tivesse um azinho aqui, que é o artigo, é proibida a entrada de menores desacompanhados. Então, como eu não tenho, a forma correta é proibido. Certo? A próxima, só é permitido entrada. A mesma situação ocorre aqui. Eu preciso ter um modificador, o determinante, para que haja flexão. Se eu não tenho, a minha palavra, ela permanece invariável. Então, aqui no caso, só é permitido entrada na piscina com trajes de banho. Para entrar é
necessário ou necessária a identificação na portaria? Aqui nós optamos por necessária, por quê? Porque eu tenho o determinante que me diz qual palavra que eu vou utilizar, se eu vou flexioná-la ou não, certo? É necessário ou necessária a prática diária de esportes? Nossa, eu observei que tem prática, né? Está no feminino, né? Então, aqui no gênero, eu vou fazer a modificação. Não. O correto é necessário, porque eu não tenho o determinante. Correto? Ingestão de água é bom em qualquer época do ano. Eu não, mas água tem que combinar, fica boa. Não é assim. Eu preciso, a regra é bem clara. Eu preciso ter o determinante. Se eu não tenho, a minha palavrinha, ela permanece invariável, certo? O meu adjetivo, ele permanece invariável. Essa vitamina é boa para fortalecer. Então, eu tenho aqui um determinante, né? Que mostra que eu tenho que flexionar o meu adjetivo, ok? Eu tenho aqui um pronome. É proibida a circulação de pedestres. Então, também eu escrevo proibida porque eu tenho o determinante. E para finalizarmos, a água é boa para refrescar. Por que que eu não utilizei o bom aqui? Porque eu tenho o determinante que diz o que eu preciso utilizar e como eu preciso utilizar. Correto, meus queridos? Então, a aula de hoje se encerra por aqui. E o que vocês precisarem, eu estou à disposição. E até a próxima. Um beijo grande, fiquem com Deus.